Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates, aqui é Ulisses falando, e nessa quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024, aconteceu na cidade de São Paulo mais um ato contra o aumento da tarifa em São Paulo. Esse ato começou no MASP e caminhou até próximo da Praça do Ciclista, na Avenida Paulista, e contou aí com a participação de diferentes organizações, grupos, entidades, e vale dizer também que, assim como em outros atos, teve uma forte presença da polícia, inclusive aí com mais algumas vistorias aí que a polícia fez, que é uma prática que não é comum em outros atos de outras pautas que tem tido nos últimos anos. Então é importante notar isso, sem contar o grande contingente policial, principalmente relativo ao número de manifestantes. E nós do Mesa de Debates fizemos a cobertura de mais esse ato aí da luta contra a tarifa, contra o aumento das tarifas que vem acontecendo principalmente desde que o governo do estado de São Paulo anunciou o aumento de 60 centavos na tarifa do transporte sobre trilhos na cidade, além, é claro, do aumento do transporte metropolitano no geral que tem acontecido. Fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar em mais esse ato por direitos básicos como o do transporte público. Eu estou aqui com o Wesley Formigão, vice-presidente da Juventude Socialista daqui do município de São Paulo, do PDT, né? E eu queria saber o seguinte: como vocês estão vendo esse momento da luta contra o aumento da tarifa, considerando que já teve aí aumento da repressão nos últimos atos, e o que vocês propõem para a pauta do transporte público ser de fato um direito democrático básico? Primeiramente, eu acho que é importante ressaltar que os estudantes eles têm participação primordial e essencial nessa luta, porque o estudante da classe trabalhadora ele pega mais de uma condução para vir para São Paulo, para chegar a qualquer outro lugar, no trabalho, na faculdade, na escola. Então qualquer 10 centavos é relevante, é importante. O projeto do Tarcísio vai contra a educação, vai contra a mobilização da classe trabalhadora, vai contra os estudantes. Isso é o medo desse projeto neoliberal. Ele não quer ver o estudante estudando, não quer ver o estudante tendo acesso à educação, ao trabalho, ao emprego, gerando assim renda para ele poder lutar e poder transferir melhores condições de vida para sua família. Então a gente acredita que o aumento abusivo, arbitrário, sem consulta popular é um absurdo e deve ser combatido. Por isso que estamos aqui hoje contra esse projeto neoliberal do governo Tarcísio, e a gente precisa estar junto, fortalecendo todo tipo de mobilização para que a gente consiga lutar e mostrar força, e não vai ter repressão que possa nos parar, não vai ter projeto neoliberal que possa nos parar. Vamos estudar, vamos ter tarifa livre, vamos ter tarifa zero, vamos poder ir e vir, porque é um direito básico, fundamental, para garantir não só o emprego, a renda, mas o mais importante para nós estudantes da classe trabalhadora, a educação. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Anderson, do PCB, e eu queria saber como vocês estão vendo esse momento da luta contra o aumento da tarifa, considerando aí a repressão dos últimos atos, que deu uma crescida, e o que vocês propõem para a pauta do transporte público. Vocês acham que a sociedade tem que ouvir para, de fato, ter um transporte democrático? Olha, primeiramente, boa tarde aí, um salve pra gente nesse dia de ato hoje, 1º de fevereiro de 2024. E é o seguinte, o papel da polícia, o papel das forças de segurança em países capitalistas como o Brasil, tem esse papel mesmo, de conter manifestantes, de conter grevistas, de conter qualquer tipo de discórdia, para não abalar a ordem social que eles estabelecem. A burguesia precisa da suposta paz nas ruas, né? A burguesia precisa
que os movimentos sociais se sintam acuados, para que elas apoiem seus projetos com mais facilidade, e sem essa resistência e tudo mais. Então, a gente acredita que o que aconteceu hoje aqui, de um ônibus de manifestantes ter sido obstruído pela polícia, é só sintoma de uma coisa que já tem sido denunciada há séculos pelos comunistas, que é o papel burguês do Estado, né, mano? E para o transporte, a gente acredita que é preciso que a tarifa seja livre, porque a população já arca com impostos e com tributos por outras vias. E é o bastante para que se invista no transporte a ponto da gente não precisar pagar a tarifa. A tarifa só existe porque existem companhias privadas para cobrá-lo, porque existe necessidade de subsídio. Sem a necessidade de um subsídio, não existiria um subsídio, tá ligado? Então a gente acredita que a tarifa tem que ser zero de todos os transportes e a estatização completa do sistema de transporte também. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Francisco, estudante da USP, constrói o Juntos, e eu queria saber, pelo Juntos, como vocês estão vendo esse momento da luta contra o aumento da tarifa, considerando aí que teve uma escalada da repressão contra essa luta nos últimos atos. E além desse momento, o que vocês acham que é a melhor proposta para o transporte público de fato ser democrático? Acho que assim, primeiro a gente vê aqui dois modelos de atos nessa questão da tarifa. Um é o do MPL, que teve umas semanas atrás, outro é esse modelo aqui das entidades mais oficiais, da UNE, da UE. Infelizmente a gente vê limitações nos dois modelos. No do MPL, por um lado, a gente vê um movimento muito de vanguarda, que o pessoal ainda sente medo de ir nesses atos por conta da repressão, que são atos muito violentos. Nos atos aqui da majoritária da UNE, a gente vê também que infelizmente também estão muito esvaziados, muito por uma falta de divulgação, que a UNE está muito preocupada só com redes sociais, só em distribuir panfletos para postar nas redes sociais. Então falta massificar para a gente construir uma campanha de fato que coloque medo no Tarcísio e na Polícia Militar, né? Porque o nosso objetivo aqui não é só lutar pela redução da tarifa, mas também pelo fim da tarifa no geral, também por um outro modelo de transporte público, que valoriza a democracia dos trabalhadores, que os trabalhadores possam decidir como é que o transporte vai funcionar. Beleza, obrigado. Presidente da UNE, e eu queria saber como vocês estão vendo pela UNE a repressão que está tendo contra essa luta contra o aumento da tarifa, e qual o caminho que vocês propõem para o transporte ser de fato público, democrático e de qualidade. Para nós é um grande absurdo. A pergunta que fazemos é porque o governo Tarcísio tem medo dos estudantes. Nesse ato de hoje, a Polícia Militar parou uma van com 14 estudantes que estavam vindo para esse ato lá de Avaré. Só demonstra como eles têm medo da nossa mobilização. Mas o nosso recado, ele é claro, não tem arrego. Ou abaixa a tarifa, ou a gente vai tirar o sossego do pior governador da história de São Paulo. Colocamos estudantes na rua hoje para que a gente consiga garantir o fim da tarifa, o passe livre, e para que a gente consiga garantir também o direito dos estudantes aqui de São Paulo. Direito à educação, direito à cidade. E o que a gente vê nesse governo do Tarcísio, que ele fala de crise, nós vemos que é um projeto. Um projeto que odeia pobre, um projeto que odeia preto, um projeto que odeia estudante, e nós não vamos aceitar. E o nosso recado é claro, é estudante na rua e muita unidade para mandar o Tarcísio de volta para o Rio de Janeiro, que é o lugar dele. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com um membro da Frente Independente pelo Passe Livre, e eu queria saber como vocês estão vendo esse momento da luta contra o aumento da tarifa, considerando que a repressão contra esses atos está aumentando, né? Então, como vocês estão vendo esse momento, e o que vocês acham importante pautar por um transporte público de fato democrático, um direito básico mesmo?
O que acontece é que o transporte público é algo muito sucateado, né? Não só em São Paulo, no Brasil inteiro. E a verdade é que a gente já paga caro na passagem, agora R$5 no metrô e no trem. Na MTU, que é os Intermunicipal do Estado de São Paulo, tá pior ainda o preço. O brasileiro já conhece a qualidade. O máximo que o governo faz é colocar uns ar-condicionado, você acha em um ônibus ou outro, outros ônibus estão caindo aos pedaços, às vezes o ar-condicionado não funciona. Isso é uma questão. Eu vou usar exemplo, a cidade de Guarulhos, em que a passagem já está mais de R$5, a prefeitura paga mais de 7 por passagem, que vem do nosso imposto. E o que acontece? Melhora o transporte público? Não melhora, porque a maior parte vai para o bolso dessa máfia que controla o transporte público. Mesmo essas empresas privadas, né, elas ganham muito dinheiro que vem de passagem, que é cobrada nas empresas estatais, né? O que muda? E mesmo as empresas estatais, elas estão gerindo corretamente, né? O que o governo está fazendo por isso, né? E isso é algo sensível para a população brasileira, porque a gente paga caro, a gente precisa ir para o trabalho, e o que as empresas acham? Elas não estão nem aí, é só ir o ônibus lotado, porque as pessoas precisam chegar no horário e tanto faz para elas, né? Isso é um problema muito sério, a questão do transporte, e o que a gente coloca é que tem que lutar, não só por abaixar essa passagem, que realmente tem que lutar, porque, por exemplo, o espaço livre estudantil que a gente tem, que ainda assim é um direito ameaçado, vem do que? De luta do movimento estudantil, né? Uma luta correta, uma luta intensa. O que seria se não tivesse essa luta? A mesma coisa tem que ser essa questão de derrubar o aumento, né, da passagem e ainda mais lutar por um passe livre, né? Isso a população merece. O governo já gasta muito imposto que é pago no nosso bolso. Tem que parar de ir esse dinheiro pro bolso desses mafiosos. Tem que ser revertido para a população. E o que a polícia faz? Ela defende o interesse deles. A população fica revoltada com esse aumento. Eles cortam o cobrador dos ônibus e o salário do motorista aumenta? Não aumenta. Então, a gente incentiva, dar vazão a essa revolta, né? Porque ela é justa. A gente precisa realmente lutar por um transporte gratuito, né? De qualidade. Não é inviável, é totalmente possível. E não é a polícia que vai parar, porque o que está acontecendo? Se eu me lembro bem, o primeiro ato já, a gente teve prisões, primeiro e segundo ato, a gente já teve prisões de gente que estava ainda chegando na manifestação, acusado de tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Só que quem está destruindo essa democracia, se não a polícia, né? E se eles estão na manifestação é pra quê? É pra proteger os manifestantes? Porque não é o que parece. Parece que eles querem tirar os manifestantes, né? É isso que eles querem, na verdade. Porque o que acontece? Um rapaz que foi preso lá com estilete de material de papelaria, e eles vão falar que tudo é perigoso, porque daqui a pouco não vai poder ir ninguém na manifestação. Porque uma pessoa pode agredir outra, então todo mundo é perigoso? Não pode ter manifestação, é isso que eles querem, que não tenha manifestação, que não tenha resistência, né? E a questão é que a gente... de repente as pessoas não tenham medo, né, de lutar. Lutar não é crime. A polícia vem com um choque pra lidar com manifestação. Por quê? Porque ela vê isso como um crime, como algo errado, né? Tá processando, né, os manifestantes, porque ela não quer que a gente se manifeste, que a gente tenha medo, mas a gente não pode ter medo, a gente tem que enfrentar, né? Hoje não deixou mastros a parte maior que certo tamanho, porque para elas isso é perigoso. Eu não sei como que você vai agredir alguém com um mastro enorme, que vai ficar todo bambo, não faz sentido nada. Então o que a gente coloca não ter medo de lutar, ir pra rua, não ter medo de demonstrar sua revolta e fazer de tudo pra gente ter, pra baixar esse aumento da passagem no metrô, no trem, na MTU. Aumentou também nas empresas da CCR, que é a Via 4 Via Mobilidade. Por que se elas são privatizadas, né? Então, qual que é a questão? Né? E ainda mais, conquistar um passe livre, né? Não ter medo de lutar. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Gabriel Tavares, diretor da URI e constrói o PCBRR. E eu queria saber pelo PCBRR, como vocês estão vendo esse momento da luta contra o aumento da tarifa, considerando o aumento da repressão que teve contra essa luta nos últimos atos. E para além desse momento, o que vocês propõem para que o transporte público seja de fato acessível e um direito democrático básico? Obrigado. Bom, a gente está vendo esse aumento da repressão, né, uma característica aí que a gente já esperava com o governo Tarcísio, que vem crescendo bastante justamente pelo caráter
central que a pauta do transporte tem na cidade, né? Na cidade e no estado. O transporte hoje ele funciona como uma máquina de gerar lucro para algumas empresas e não à toa ele quer transformar todo o transporte sobre trilhos também em privado, né? Então é uma forma, é um centro da luta no estado de São Paulo contra o capitalismo, é a luta contra o aumento da tarifa, pelo passe livre, contra as privatizações e por isso tem essa repressão. A gente ainda tem pouca adesão, né, nesse tipo de mobilização, o que é um problema. Ainda não dá para achar que vai ter um salto espontâneo das ruas, mas que ele precisa construir essa mobilização, né? Construir como, por exemplo, a luta dos sindicatos contra as privatizações, que fizeram um plebiscito, dialogando com a população, é uma das formas possíveis de aumentar a mobilização. Além disso, acho que um outro erro que a gente não pode cometer é achar que todas as alternativas vão vir da via institucional, né? Quando a gente deposita todas as fichas nesse caminho, a gente acaba deixando de lado a luta de rua, e isso também reflete no esvaziamento que a gente vê em alguns atos, né? Porque essa via da luta não é encorajada. E para nós, essa luta ela deve ir no sentido da estatização dos transportes, né? A gente vê que todas as privatizações, elas vêm de um processo muito mais amplo que só no governo estadual, elas se dão a nível federal, a nível estadual e a nível municipal, e a gente precisa pautar a luta contra todas as privatizações de maneira geral e apontar que os serviços públicos estatais, 100% públicos, né, são a melhor forma de gerir esses serviços públicos. Mas é claro que a partir da participação popular, a partir da gestão popular, com os trabalhadores, com os usuários desses serviços participando, porque senão vira também um cabide de emprego de governos burgueses, e também não é isso que a gente propõe. A gente propõe a estatização com gestão popular, participação popular. Valeu. Estou aqui com o Leonardo, diretor de Universidades Públicas da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, também constrói PCdoB, mas eu queria saber pela UE, como que vocês estão vendo esse momento da luta contra o aumento da tarifa, considerando que teve mais repressão nos últimos atos, né? E além do momento da repressão, o que você acha importante, vocês acham importante colocar para os estudantes, seja do estado de São Paulo, de outros lugares, com relação à importância da luta contra o aumento da tarifa, ou seja pelo passe livre, ou pelo que vocês acharem melhor? O que vocês acham importante colocar para a juventude e para a sociedade sobre essa questão do transporte público? Primeiramente, eu acho que a luta pelo transporte público, né, de qualidade, que não tem uma tarifa tão cara, principalmente a luta pelo passe livre, na verdade ela faz parte hoje de um ciclo de lutas que a gente tem feito aqui no estado de São Paulo contra um projeto de desmonte de diversos setores de serviços que a população necessita diariamente. Então a gente vê isso com a tentativa de privatizar a Sabesp, vender a nossa água, né? A gente também vê isso com a tentativa de privatizar por completo o metrô. Então eu acho que aqui, apesar da grande chamada do ato ser contra o aumento da tarifa e ser pelo passe livre, ela faz parte de um processo maior que diz respeito ao cidadão paulista e paulistano poder realmente usufruir do nosso território e dos nossos direitos, conseguir se locomover pela cidade, conseguir beber água de qualidade. Então, no geral, eu acredito que dessa forma também é como o próprio governador interpreta, porque senão ele não ia estar escalando a repressão, aumentando a cada um dos nossos atos, enquadrando nossos manifestantes dentro do metrô, prendendo manifestantes nossos e acusando eles, inclusive, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que é um absurdo, porque no último ato, um dos nossos militantes foi preso com uma tesoura, e foi uma tesourinha de unha, e foi acusado de tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Tem que ser o Superman para abolir o Estado Democrático de Direito brasileiro com uma tesourinha, porque se os caras invadiram Brasília e não conseguiram fazer isso, então como que se faz isso com uma tesourinha? Mas é claro, isso daqui é uma tentativa pífia e vai ser falha do governador de tentar nos tirar da rua, tentar tirar o movimento social das suas mobilizações, tentar impedir que essa batalha, pelo bem do estado de São Paulo, pelo desenvolvimento do nosso estado, pela manutenção dos nossos direitos, deixe de acontecer. Mas ele não vai nos deter com nem 10 mil prisões. Nem 10 mil prisões, porque a gente já passou por processos de luta similares no passado e a gente sabe que quando o povo paulistano, quando o povo paulista e quando o povo brasileiro está disposto a lutar, ele geralmente ganha.
independente do tempo que levar. Então essa daqui também é a minha mensagem para o Tarcísio. Pode prender 1, 2, 3, 10 manifestantes. Nós não vamos parar por causa disso. Muito pelo contrário, cada um de nós que for preso por uma injustiça, por uma mentira dessa, de tentar abolir o Estado Democrático de Direito, só vai fazer com que a gente se mobilize ainda mais, com que a gente lute ainda mais. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Hugo Silva, diretor da UBS, e eu queria saber como vocês estão vendo a luta contra o aumento do transporte, né? Qual é o papel da juventude nessa luta, considerando que a juventude também é muito afetada pelo preço das tarifas e tem um histórico de estar à frente dessa luta, né? E vale dizer também que teve esse aumento da repressão contra essa luta aí mais recentemente. Então o que vocês acham importante colocar para a juventude, para a sociedade como um todo, da importância da luta contra o aumento da tarifa? É muito importante esses atos que vêm acontecendo não só aqui em São Paulo, mas em outras capitais também, mas principalmente aqui em São Paulo, que é uma cidade que tem um histórico de excluir o acesso dessa juventude à cidade, a transporte público, a lazer, a cultura. Então por isso esses atos aqui são tão importantes, né? Porque mobiliza a juventude que está na escola, que está na universidade, que está no trabalho e que quer ter acesso à sua cidade, quer ter o direito à cidade. Então por isso a gente está nas ruas, quer dizer, passe livre já, tarifa não, porque esse modelo de transporte não é um modelo de transporte público, apenas privatiza, apenas retira nosso direito. Então é muito importante que isso aconteça, né? E principalmente da juventude, que são os principais afetados, né? Que não consegue chegar à escola, não consegue chegar aos equipamentos culturais e precisa, de fato, ter essa mobilização com a juventude, de fato, porque é o futuro da nossa cidade, né? E se hoje, no presente, a gente não se mobiliza, a gente não se organiza, o futuro não existe. Então por isso a gente está aqui hoje sendo mais uma vez resistente, né? E também em repúdio às prisões que vem acontecendo por parte da Polícia Militar aos nossos militantes, aos estudantes aqui da capital de São Paulo que lutam pelo passe livre e pelo seu direito básico, que é a sua cidade. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Daniela, diretora do DCE da FATEC e também da UJS. E eu queria saber, pela UJS, o que vocês acham importante falar para a juventude sobre a luta contra o aumento das tarifas? Tem tido aumento da repressão nos últimos atos contra essa luta. E o que vocês acham, então, desse momento, né, dessa luta, da importância de conscientizar a juventude sobre o preço dos transportes públicos, a questão das privatizações, etc. Eu acho que é importante nesse momento a gente lembrar a juventude o que esse aumento representa. Porque nós estudantes já sofremos muito para conseguir chegar nas escolas, para chegar nas universidades. E se a gente tem esse aumento da tarifa, como que a gente chega à universidade? Porque entrar na universidade hoje em dia é muito fácil. Agora a gente permanecer na faculdade é muito difícil. A gente sair com o diploma na mão. E a gente frequentar a faculdade é necessário para a gente sair com esse diploma. Então esse aumento na passagem, ele tira o nosso direito, né, de estudar, ele tira o nosso direito de trabalhar também, porque na nossa realidade da FATEC, 80% dos nossos alunos, eles são oriundos de escola pública, eles são alunos periféricos, então a gente sabe que a realidade financeira é diferente. Então a gente imagina o quanto isso afeta a esse estudante que ele trabalha o dia inteiro e ele estuda à noite a maioria das vezes. Eu acho que os estudantes precisam lembrar disso, né? Lembrar de onde esse aumento sofre no bolso. Porque às vezes o que você paga de aumento todos os dias, 60 centavos a mais a tarifa, é onde você deixa de fazer uma refeição, é onde você deixa de ter um acesso à cultura, ao lazer. E a privatização também, né? A privatização, ela aumenta a tua conta, você vai pagar mais caro para ter um serviço muito mais precarizado, porque as empresas privadas, elas não vão se importar de ter uma manutenção, não vai se importar de ter uma qualidade, eles vão se importar com o lucro. E isso também sai do nosso bolso. Então é importante lembrar os estudantes que a gente precisa estar nas ruas para poder manifestar contra isso, para que a gente não peça só a redução da tarifa, mas para que a gente tenha realmente a tarifa isentada, né? Para que a gente consiga o direito de ir e vir, o direito de estudar também. E também precisamos lembrar que Tarcísio, ele é um carioca, e a gente sabe qual é o fim de todos os
últimos governadores cariocas. A gente sabe que o Tarcísio ele também vai seguir para esse mesmo fim. E logo menos a gente vai ver o Tarcísio preso, respondendo por todos esses crimes que eles têm feito contra a cidade de São Paulo. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Vitor, do Para Todos, da Juventude do PT e também diretor da UE. Eu queria saber como vocês do Para Todos estão vendo esse momento da luta contra o aumento da tarifa, já que vem tendo um aumento da repressão contra essa luta, né, nos últimos atos. E para além desse momento, para além da repressão que está tendo, o que vocês propõem para a sociedade e para a juventude com relação ao transporte público? O que vocês acham que tem que ser feito para que de fato se democratize o direito básico ao transporte? Bom, mano, é isso. É o Tarcísio mais uma vez representando o que ele de fato é, um filhote de Bolsonaro, representando o governo fascista no estado de São Paulo. E a gente está aqui mais uma vez na rua, representando a vontade do povo, representando a nossa vontade enquanto juventude. A gente está aqui para pautar o passe livre, para pautar a tarifa zero, e é isso que a gente quer para a população. A população tem que ter acesso à cultura, à educação, e o meio de transporte é uma forma disso. A população ela tem que estar na rua, a gente tem que estar aqui, a gente tem que estar lutando, e a gente tem que estar em pesos nos próximos atos que vão acontecer, mas a gente também tem que estar atento em quem são os governadores que estão ao lado da população. Tarcísio foi eleito por um erro, e a gente não pode continuar repetindo esses erros. Esse ano a gente tem eleição para a Prefeitura de São Paulo, e a gente sabe quem está do lado do povo. Obrigado. Eu estou aqui com o Altino, do PSTU e também diretor da CSP com Lutas, e um dos perseguidos políticos do ano passado, né, da luta contra as privatizações aqui no estado de São Paulo, Metroviário, né, que foi também demitido. Primeiro, solidariedade aí, o seu processo está chegando aí de decisões, então boa sorte na luta. E eu queria saber qual a importância que vocês da CSP estão vendo dessa luta contra o aumento das tarifas, que está, assim como a luta contra as privatizações, sofrendo aumento da repressão nos últimos tempos. E o que você tem a dizer para os trabalhadores que talvez seja a melhor alternativa para vocês, para o transporte público ser de fato democrático? Primeiro que o aumento da passagem aqui do metrô e na ferrovia, que foi pelo governador Tarcísio para R$5, mas também a política do Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo, que apesar de não ter aumentado a passagem é caríssima, o que a gente vê é um punhado de grandes empresários ganhando muito dinheiro. Então aqui em São Paulo tem um grupo específico chamado Grupo Ruas, mas não só, mas o Grupo Ruas, o principal, ganha muito dinheiro. E agora, inclusive, está se associando com a CCE, que também está ganhando muito dinheiro no metrô e na ferrovia, para poder privatizar através de uma lei chamada Parceria Público-Privada, para ganhar dinheiro no setor público. Então nós lutamos contra o aumento da passagem, mas também pelos recursos. Porque a gente gostaria que os recursos do Estado e da população fossem para melhorar o transporte, para aumentar a malha metro-ferroviária, e não para enriquecer um punhado de bilionário, porque é contraditório. E, obviamente, para os caras ganharem dinheiro, eles precisam de tarifa cara, eles precisam pegar subsídio do Estado o mais que puder, e eles precisam precarizar o trabalho, ou seja, o trabalho pior. Por quê? Para poder ganhar mais dinheiro. Então eles não vão botar o melhor serviço para atender a população. Por quê? Porque isso vai gastar mais dinheiro. Eles querem botar o pior serviço possível para poder ganhar mais dinheiro. Essa é a lógica. Então surgiu novos 5 bilionários em 2022 do Grupo CCE, que saiu na revista Forbes. O Grupo Ruas, que atuava não só nos ônibus de São Paulo, mas em boa parte dos ônibus do país, agora se associa com a CCE para também entrar na compra, ou não na compra exata, mas na entrega das estatais através da parceria público-privada. E, infelizmente, na minha opinião, não só o Tarcísio da ultradireita, mas o governo Lula também entra no jogo. Como? Eles estão falando que vão fazer uma linha ferroviária entre São Paulo e Campinas, que todo mundo quer, que já era para ter feito há muito tempo, mas com qual regra? Parceria público-privada. Quem vai ganhar dinheiro? Provavelmente o Grupo CCE. Então, no final das contas, a ultradireita de forma mais acelerada, mas os governos de esquerda também, acabam servindo aos grandes empresários.
E essa é a nossa luta, a luta contra o aumento da passagem, contra o enriquecimento dessas pessoas. E a gente gostaria que o dinheiro que vai para o transporte, que deveria ser mais inclusive, fosse feito um bom destino. E qual seria o bom destino? Que não enriquecesse ninguém, melhorasse o transporte, contratasse pessoas adequadas, parasse com a corrupção das empresas estatais, inclusive, que tem muita corrupção. E aí, assim, a gente poderia atender melhor a população. Aí você poderia falar em tarifa zero, aí você poderia falar em redução da tarifa e não o que é hoje. Beleza, obrigado. Estou aqui com o João Vitor, do Rebeldia, do PSTU, e eu queria saber como vocês estão vendo esse momento da luta contra o aumento da tarifa, depois da repressão aí dos últimos atos, e para além do momento da repressão, o que vocês propõem para a sociedade para a gente ter de fato um transporte público que seja um direito democrático básico? A gente tem visto aí desde o ano passado que o Tarcísio já chegou em São Paulo com uma polícia militar muito violenta, com um projeto que é supostamente de segurança, mas que ataca principalmente a juventude negra, né? A juventude periférica, trabalhadora. Isso tem se mostrado principalmente com as chacinas que aconteceram no ano passado, no finalzinho do ano, com a privatização da Sabesp lá na Lesp, e nos últimos atos contra o aumento da tarifa do metrô e da CPTM, né? A gente acha que isso representa aí o caráter do governo Tarcísio no geral, que é um bolsonarista assumido desde o início, que agora tenta dar uma balanceada com a direita tradicional daqui de São Paulo, mas que a qualquer momento, e que mesmo essa direita tradicional também sempre foi muito violenta, né? Então, a gente tem que lutar para transformar esses atos em atos cada vez maiores, para chamar cada vez mais a população também, porque a gente tem percebido que tem aumentado o número de policiais por ato também, feito cada vez mais apreensões em relação a um transporte público de qualidade. A gente acha que são os trabalhadores que deveriam controlar essas empresas, né? Por exemplo, em relação às linhas que foram privatizadas, em relação à Sabesp também, reestatizar essas empresas, a Enel, por exemplo, porque a gente sabe que quando tem uma empresa privatizada, uma empresa privada comandando isso, os interesses não são para a população, são para os lucros dessas empresas e prejudicam tanto a população que precisa desses serviços, como transporte, energia e água, como os trabalhadores dessas empresas, né? Então, é isso que a gente acredita, que a gente precisa mobilizar cada vez mais e da reestatização das empresas que foram privatizadas, das linhas que foram privatizadas e do controle dos trabalhadores também. Beleza, valeu. Estou aqui com a Carla, presidente do DCE, do Instituto Federal, e também da Unidade Popular. Eu queria saber, pelo UP, como vocês estão vendo esse momento da luta contra o aumento da tarifa, que teve mais repressão aí nos últimos atos contra a luta, né? E para além desse momento da repressão, como vocês acham que deve ser tratada a pauta do transporte público para ele realmente ser um direito básico democrático? Certo. A questão da repressão a gente já viu na questão da Alesp, que nunca na ditadura, inclusive, era televisionado a violência contra a população. Isso é uma resposta que o Tarcísio está colocando para o Estado, que as pessoas não podem se organizar. Estão colocando a medida que foi utilizada contra os golpistas desse país para finalizar os movimentos sociais, para finalizar aqueles que lutam. Uma tesoura de uma escola não vai ferir o direito democrático do Estado, muito pelo contrário. Isso é colocar que o estudante da periferia, que trabalha vendendo o seu pão, colocando lambes nos postes, que esse estudante que mora na periferia, ele vai ter na ficha dele, toda vez que vai fazer uma entrevista de emprego, toda vez que vai ser parado pela polícia, essa marca. É colocar a nossa juventude cada vez mais marginalizada, é falar que nossa juventude não tem uma perspectiva. Hoje tem mais um ato sobre o passe livre. O passe livre esse que deveria ser estadual, de forma irrestrita, porque quantos jovens hoje que da capital não conseguem acessar a cidade a não ser de domingo. Os estudantes da região
região metropolitana sequer consegue acessar nos dias de domingo, final de semana, qualquer dia, porque paga R$22, R$30. Isso é colocar que apenas as pessoas sem dinheiro podem acessar a cidade. Isso é muito sério. Enquanto isso, no interior, os estudantes não têm transporte público para conseguir voltar para suas casas depois da aula. Qual é o tipo de estudante que o presídio quer dentro das escolas, dentro das universidades, ocupando espaços culturais das regiões centrais, ou trabalhando? Qual é o resultado que ele quer para o nosso povo, que é a miséria? É isso que a gente tem que falar de vez. Ser franco com esse Estado, que ele não quer a juventude, que ele não quer o povo pobre vivendo. A unidade popular coloca que tem que ter o passe livre para o trabalhador, para o estudante e para todos aqueles que são cidadãos. É esse o direito de transporte, isso deve ser colocado para o nosso povo em forma de consulta popular. Precisa ter medo do povo. Foi isso colocado na privatização da Sabesp. Foi isso colocado prendendo cada jovem. Tarcísio, qual é o medo que você tem do povo? Porque essa é a verdade. Você tem que sair do poder como qualquer outro que não governa para o nosso povo. E a juventude, os trabalhadores, as mulheres estão aqui na rua. Mais um ato e quantas vezes for preciso para pautar o direito popular, o direito de viver na cidade e ser reconhecido enquanto ser humano. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Juan, do PPRI, e eu queria saber como vocês estão vendo a luta contra o aumento da tarifa, que vem sendo reprimida nos últimos atos, né? Vem tendo uma escalada aí da repressão do Estado contra ela. E além desse momento da luta, o que vocês acham necessário pautar para o transporte público ser de fato público e democrático? Boa tarde, obrigado. Olha, é necessário que os estudantes, os assalariados e trabalhadores em geral respondam à necessidade do transporte. A questão é a seguinte: a luta pelo transporte público, quando se defende a tarifa zero, deve ser dito que essa tarifa zero seria paga, como é grande parte paga, pelo subsídio do Estado. Então, é importante a luta dos estudantes, é importante inclusive que a luta dos estudantes se unifique à luta dos trabalhadores metroviários e ferroviários que convocaram a ações unificadas contra a privatização da linha 7 Coral imediatamente. E nesse sentido é necessário a unidade dos sectores que estão travando a luta contra a privatização e a política de ataque, de arrojo do governo Tarcísio, ao redor de um programa comum, único. Cada luta não pode ficar isolada, cada luta deve confluir, deve se unir sobre um programa comum de reivindicações contra o governo Tarcísio para derrotá-lo politicamente. Sinteticamente, o PPRI acha que hoje os estudantes deveriam estar levantando a bandeira da tarifa zero, sim, mas sem nenhum pago de subsídio para os capitalistas. O que se deve defender, aliás, é o salário mínimo vital e móvel para todos os assalariados, que passam muito pouco para pagar o transporte para ir trabalhar. Deve-se defender o emprego a todos, o fim das terceirizações e, fundamentalmente agora que está colocada a privatização de todas as estatais do Estado, uma luta unificada para barrar essas privatizações. E nesse sentido é necessário convocar uma greve por tempo indeterminado até derrotar politicamente Tarcísio. Esse programa poderia unificar todos os sectores que estão saindo à rua de forma dispersa e isolada, sem um objetivo político comum. Obrigado. Eu estou aqui com uma membro do MPL e eu queria saber como vocês estão vendo a luta contra o aumento das tarifas, que vem sofrendo aumento da repressão, assim como a luta contra as privatizações, né? E além desse momento da luta, da repressão que está tendo, o que vocês propõem para a sociedade de modelos de transporte público que de fato seja democrático e um direito básico? A
a gente se manifestou, foi para as ruas contra os aumentos da tarifa e contra a tarifa esse ano, pela tarifa zero para geral e todo dia. Como a gente vai sempre que tem aumento de tarifa, e a repressão é uma ferramenta do Estado que vem de muitos anos. O Movimento Passe Livre se organiza desde 2005, fazendo manifestações na rua, e a repressão policial, que vem de várias formas, é uma coisa que a gente sempre enfrentou enquanto movimento social autônomo. Em relação à luta contra o aumento das tarifas, a gente vê lutas que estão acontecendo no Brasil inteiro. Tem manifestações contra o aumento acontecendo em Londrina, no Paraná, no ABC de São Paulo, na região metropolitana, e aqui em São Paulo. E a luta contra as privatizações também é algo que vem acontecendo desde que o Tarcísio começou os ataques. A gente sempre apoia e incentiva que as pessoas se organizem, onde quer que elas estejam, para lutar contra a tarifa e contra os seus aumentos, né? E a gente vai seguir na luta por um transporte que seja verdadeiramente público, por uma vida sem catracas, pela tarifa zero, que seja para geral e para todo mundo, e todo dia, que não seja só nos domingos, porque a tarifa zero não é palanque eleitoral. A tarifa zero é uma conquista das ruas. E é isso, vamos seguir apoiando, como sempre fazemos, todas as lutas que acontecerem por uma tarifa zero que seja controlada pelo povo e paga pelos ricos, por meio de propostas que a gente detalhou longamente nos materiais que a gente já publicou nas redes sociais. A gente tem materiais publicados no YouTube, lives, enfim, pequenos documentários, nas nossas redes sociais, no Instagram e no site do MPL. Tem muito material sobre isso que a gente incentiva que as pessoas usem para se organizar e para lutar pela tarifa zero. Beleza, obrigado.